Tássio Cruz, obrigado pela presença, meu amigo. Prazer ter você aqui. Você esteve com o senador Marcelo Castro hoje. Não podemos esquecer que é o homem do cofre do MDB, né? Não é o homem do cofre? Lá do... do orçamento, isso do mesmo. Orçamento. E do MDB também, né? Isso, do MDB também, é o tesoureiro. Também. Os deputados estaduais do MDB que estavam fazendo aquele... Você mesmo trouxe aqui a informação? Isso. Tá todo mundo sorrindo, que é uma maravilha, rapaz. Feliz da vida. Todo mundo sorrindo. Muito bem. O que é que ele falou, Tássio Cruz, sobre essa proposta de aumento do orçamento como um todo e da proposta de aumento especificamente do salário mínimo? Douglas, ontem o governo federal encaminhou para o Congresso o LOA, né, a proposta orçamentária para 2023. E a peça, que tem como relator o senador Marcelo Castro, ela traz, dentre outras coisas, Douglas, um tímido reajuste no salário mínimo para 2023. Segundo a peça, serão apenas R$ 90 de reajuste, o salário chegando a R$ 1.302. E após a chegada dessa peça no Senado, né, no Congresso como um todo, primeiramente no Senado, o senador Marcelo Castro concedeu hoje, lá em Brasília, uma coletiva para falar sobre o assunto e explicar esse orçamento que chega para apreciação dos senadores e deputados federais. Vamos ouvir primeiro, Douglas, um trecho em que o senador fala sobre o orçamento como um todo e analisa a queda na capacidade de investimento do poder público federal. Vamos ouvir inicialmente esse trecho, depois a gente vai falar sobre o salário mínimo. Até 2015, do total das despesas primárias do governo federal, menos de 80% eram despesas obrigatórias. Portanto, mais de 20% eram despesas discricionárias, onde estão investimentos para saúde, educação, segurança e infraestrutura. Este ano próximo de 2023, nós teremos 93,7% de despesas discricionárias e só 6,3% de despesas discriminatórias. Então, a capacidade de investimento do país está diminuindo celeremente de 2015 para cá, ano após ano. Rapaz, antes de começar a nossa análise aqui, essa entrevista foi em Teresina? Não, lá no Senado, hoje pela manhã. Porque a estrutura ali, né? Pareceu, hein? Só veículos de peso, né? Pois é, e de fato a estrutura ali pareceu mesmo a estrutura de Brasília mesmo. Tássio, então analisando aí, primeira questão do investimento. É complicado, e o senador fala sobre isso, Douglas, que a gente tem um orçamento trilionário, mas com a instituição do teto de gastos, ano após ano, como diz Marcelo Castro, vem caindo a capacidade de investimento do país. Ou seja, a capacidade de tocar obras em saúde, em outras áreas, de tocar projetos que são investidos com o dinheiro do brasileiro, né? E ele, como revelou, hoje em dia a máquina ela vive muito em função de pagar salários e custear a máquina pública. E por isso o senador Marcelo Castro, fazendo essa observação do orçamento, que é um tema, Douglas, que os próximos presidentes, seja o Lula, seja Bolsonaro, seja Ciro Gomes, quem quer que seja dos candidatos, vai precisar analisar a fundo, porque hoje a máquina pública econômica do Brasil está muito engessada. Como disse o senador, cerca de 95% do orçamento cabe a ele, né, tocar ali custeio da máquina pública. E por isso o Poder Público Federal vai ter que discutir mais isso, e ele, como relator, propõe essa discussão do baixo percentual do capital da União sendo direcionado para as obras nesse primeiro momento. Em seguida, Douglas, ele fala sobre a questão do salário mínimo. Como eu disse, uma preocupação grande. Nós tivemos esse ano uma das inflações mais galopantes, né? O ano passado, o início desse ano. Existe a prévia para o ano que vem de pouco mais de 4% de inflação, e o salário mínimo corrige
quase 5% para o ano que vem, que daria aí R$ 90 a mais. Diante do alto grau de inflação que nós temos hoje, R$ 90 é um valor ínfimo, né? Pequeno, e por isso o senador Marcelo Castro faz uma análise sobre esse reajuste do salário mínimo e também sobre os programas sociais na próxima entrevista, no próximo trecho da entrevista. Vamos ouvir. O salário mínimo, pelo 4º ano consecutivo, não tem previsão de ganho real. É só o reajuste pelo INPC. O reajuste dos servidores. Aqui é um grande problema que nós vamos enfrentar. Os servidores que ganham melhor são o do Judiciário, o do Legislativo, o do Ministério Público, o da Defensoria Pública, e esses terão um reajuste de 9% o ano que vem. E os servidores do Executivo, que normalmente são os que ganham menos, o que o governo está propondo é apenas a metade desse valor. Então, cabe a nós, no Congresso Nacional, fazer um estudo para aproximar o aumento de um para que ficar equivalente ao dos outros. Bom, aí tem vários problemas, tá? Isso aí tem a questão do teto de gastos, tem a questão principalmente dos gastos do governo, das contas públicas. Nós tivemos pandemia, gasto com vacina, gasto com programas sociais, enfim. Aí você junta isso, a questão da diminuição no nível industrial, o aumento do desemprego, uma desaceleração da economia mundial. Então são vários fatores contribuindo diretamente para que não haja, de fato, uma disponibilidade orçamentária como vista em anos anteriores, né? E o que o senador fala, Douglas, é gravíssimo. É interessante que o amigo de casa entenda, por exemplo, o Judiciário já aprovou o teto do Serviço Público Federal, são os ministros do STF, um reajuste de 18%, escalonado aí entre os próximos 2 anos. Seria uma injustiça enorme o cidadão, nós, cidadãos comuns, recebermos pouco mais de 4% de reajuste, né? Então, enquanto uma classe recebe 18%, o cidadão comum recebe 4%. Por isso essas críticas... E sem contar que aí tem o efeito cascata, né? Isso, vai sobrar para todos os estados, procuradores, assembleias legislativas, tribunais de contas, todos que recebem salário atrelado ao ministro do STF, vai ter o reajuste automático. Então isso vai gerar uma bola de neve para as esferas estaduais, principalmente, e o que diz o senador Marcelo Castro. Seria uma injustiça enorme, a maior parcela da população brasileira, que recebe a menor parte do salário, receber um reajuste de pouco mais de 4%, enquanto uma parcela menor recebe 18%. Por isso, a peça começa a tramitar no Senado, começa a ser analisado esse orçamento lá no Senado Federal, e o indicativo é de que a gente tenha discussões bem ásperas, Douglas, porque a base governista projeta essa aprovação sem que se tenha, sem que seja afetado pelo processo eleitoral. E com certeza a base política da oposição federal hoje vai usar, né, esse reajuste de 90%. E também, Tássio, essa questão que você falou, é muito interessante que você falou sobre o processo político, isso também afeta, inclusive, parlamentares da base. Sim. Por exemplo, o parlamentar poderia votar de uma forma se não houvesse eleição. Mas no período eleitoral ele vai dizer que não vai votar? Ou vai dizer que... por exemplo, estou dando só um exemplo, mas base é base, mas assim, eu estou concorrendo à reeleição, então eu vou aprovar aqui esse reajuste para o judiciário de 18%, bem escalonado, mas o ajuste para o servidor de um modo geral é de 4%. Quer dizer, ele vai ser cobrado lá na ponta, quando ele subir no palanque, Tássio. Quando ele fizer reunião, o pessoal vai dizer, deputado, senador, o senhor aprovou 18% do judiciário e 4% para a gente. Tem alguma coisa errada, você está com medo de quê? Começa logo dizendo assim, você está com medo de quê no judiciário e tal. Então, realmente, é uma situação... A pressão vai ser grande. E um outro fato para concluir, Douglas, essa história de orçamento, o Senado, o Congresso Federal, esse ano, vota o orçamento para o próximo presidente sem saber quem será. Ou seja, esse é outro exercício que vai precisar ser feito. E o curioso, 2/3 dos senadores vão votar um orçamento que eles irão executar o ano que vem.
Ou seja, eles não disputam a reeleição. Já na Câmara, não. Todo mundo vota um orçamento sabendo que precisa se reeleger para executar esse orçamento do ano que vem. Então tem esse exercício, a pressão, principalmente na Câmara, é ainda maior, porque está todo mundo buscando reeleição. Então deputados e senadores irão debruçar sobre essa lei orçamentária em meio a esse período eleitoral e enfrentar esse desafio que é conseguir equalizar o que a população quer com o que o governo tem para pagar. Agora, nós vamos depois, o Jornal Dia News, vamos fazer aqui um compromisso, Tasso, com o nosso telespectador, para a gente fazer uma tela com os principais pontos do orçamento e explicar detalhadamente, porque o que nós temos aqui, o que o Tasso fez aqui, foi muito mais do que a imprensa de um modo geral faz. Então, às vezes você fala ali muito rapidamente do orçamento, esquecendo que o orçamento é o que vai suprir as necessidades do país em todas as áreas durante o ano que vem inteiro, 2023. Em todos os poderes. Então é preciso que a gente saiba, porque num determinado momento, se faltou dinheiro para isso, e aí o brasileiro se está na ponta, Tasso, é do bairro, é na rua, na vila, na favela, não chegou isso, não, mas porque não tinha previsão orçamentária. Mas quando isso aconteceu? Não, isso aconteceu no final do ano passado, quando se vota o orçamento. Então, eu acho que a nossa função também é detalhar para as pessoas entenderem melhor esse processo orçamentário. O Tasso explicou muito bem, didaticamente, só que aí nós vamos agora trazer uma explicação mais detalhada para que você saiba os principais pontos e fique vigilante. E além do federal, Douglas, a gente começa a analisar também na próxima semana, vamos trazer aqui todos os dados do orçamento estadual e municipal também. Esse é o momento crucial para definir a nossa vida para o ano que vem. Tudo que vai ser gasto, do alfinete da prefeitura à obra bilionária, tudo vai ser decidido agora. E aí o Estado entra na mesma seara do governo federal, né? Isso. Quer dizer, os deputados vão aprovar um orçamento, mas buscando a reeleição. Não é? O orçamento desse ano vai ser aprovado sem saber quem será o governador. Em 2023 também tem a mesma conjuntura. Mas, Tasso, nós falamos do governo federal, falamos do governo estadual, vamos falar agora do doutor prefeito. O doutor prefeito tem aquela obra lá de revitalização do centro. Essa obra antiga, rapaz, muita gente fala, e aí é importante dizer que não é só o doutor prefeito que prometeu. Vários. A hora do tuxê passou já, foi no começo. Então, vários prefeitos prometeram. Mas aí, doutor prefeito, como acompanha de longe, né? O que é que apareceu, Tasso? Nem de longe, Douglas, é só ele abrir a janela ali do Palácio da Cidade que ele vê. É só sair da casa dele, né? Mas a prefeitura é pertinho ali. Só ele abrir ali que ele vê na porta dele. Ontem, Douglas, nós tivemos uma audiência no Ministério Público Estadual para discutir e debater aquele grave problema da obra de revitalização do centro da capital. O amigo de casa que passa ali diariamente já deve ter tido muito transtorno ali, próximo ao shopping da cidade, a Praça da Bandeira, Rua Coelho Rodrigues ali, e o Ministério Público, Douglas, encontrou várias irregularidades na obra que está sendo desenvolvida pela SAAD Centro, que é preciso destacar, iniciou ainda na gestão do prefeito Firmino Filho, a obra de revitalização e adaptação, tornar o centro mais acessível, as obras de acessibilidade. E, Douglas, foram encontrados diversos problemas, desde rampa de acesso a cadeirante que não está em conformidade, até mesmo, acredite se quiser, estruturas, Douglas, instaladas em frente à rampa de acesso para a calçada, para você ter ideia do nível dos engenheiros que tocaram a obra. Se faz uma rampa de acesso e se instala uma estrutura na frente da rampa, dificultando a vida dos cadeirantes. E, a partir dessa audiência, o Ministério Público decidiu, junto à SAAD Centro, pela suspensão da obra até o final do mês, para que uma nova empresa seja contratada. A empresa atual já foi rescindido o contrato pela falta de capacidade de tocar a obra, e a tendência, Douglas, é que o cidadão de Teresina tenha um Natal no meio daquela poeira, no meio daquele problema ali do centro, porque
É uma região que comercialmente é mais quente, né? No período natalino se compra muitos presentes ali no shopping da cidade, Mercado Velho, aquelas regiões ali, e parece que não vai ser concluída até dezembro não, porque após essa decisão do Ministério Público, só deve ser retomada lá no mês de outubro, viu, Douglas? Quer dizer que a empresa que era responsável, o contrato foi rescindido. Foi rescindido porque ela não conseguiu desenvolver a obra de acordo com o que a SAAD Centro exigia. Que eu acho engraçado, Tássio Cruz, eu já falei inclusive isso aqui no Jornal Dia News, engraçado, ela não tem a capacidade, seja técnica, financeira, o que for, de fazer a obra, de executar a obra. Mas ela demonstrou capacidade no processo licitatório, não foi selecionada? Na hora de receber estava tudo não ok, é? né? Quer dizer, na hora de apresentar a proposta e dizer que era capacitada, que atendia todos os requisitos para executar a obra, ela apresentou e foi aprovada. A mesma coisa aconteceu lá no viaduto do Peixe, né? Ali do Mercado do Peixe. A mesma coisa aconteceu no Rodoanel, você lembra? Na ponte da UFP ali. Na ponte da UFP. Rapaz, só parece assim, sabe? Eu tinha um colega, quando eu fazia pré-vestibular, Tássio inteligente, ele não fez pré-vestibular não. No terceiro ano ele pulou logo para a faculdade, entendeu? Eu não passei e fiz pré-vestibular. Pois muito bem, eu estudava ali perto do Verdão ali, né? Colégio perto do Verdão ali. Aí os simulados eram os sábados, né? Isso. Tempo bom do vestibular, para quem ficava na expectativa do nome e tal. Pois muito bem. Aí esse amigo meu não queria nada e tal. E o simulado era Biologia e Química 30-30, né? 60 questões, 30-30. Aí ele era ruim toda, mas em Química era pior. Era pior ainda. Aí, tá, você acertou só 2. Foi lá, eu fui com ele lá, professor de Química. Professor, mas só tem certeza, disse, rapaz, mas aí é questão de múltipla escolha, não tem o que discutir. Você errou 28 e acertou 2. Ele disse, então tem explicação. Eu disse, qual foi? Eu entendi que era para marcar as erradas e não as certas. Sim, sim. Então, eu estava raciocinando com esse meu colega, eu acho que as comissões de licitação, elas são orientadas a escolher as empresas que não prestam, aquelas que não conseguem cumprir. E os fiscais de contrato também, né, Douglas? Que deixam problemas como esse ocorrerem e com o tempo, né, se tornarem problemas ainda maiores. E aquela obra ali em especial, Douglas, é emblemática porque é bem em frente à prefeitura, né? Frente. Houve ali uma evolução, né, lenta, mas houve. A gente conversou, Douglas, com a equipe da SAAD Centro, que revelou que a obra de revitalização que foi iniciada nessa gestão estaria tudo nos conformes. Aí estamos vendo o registro do nosso fotógrafo Assis Fernandes, alguns meses atrás, né, quando a obra ainda estava em um estágio um pouco anterior, ali houve alguma evolução, mas o problema continua. E a gente conversou, Douglas, com a SAAD e ela revelou que no que tange a essa atual gestão que está fazendo a revitalização, não existe nada em desconformidade, mas o Ministério Público discorda da SAAD Centro e aponta, sim, problemas durante essa gestão. E a SAAD Centro revelou que procura uma outra empresa para desenvolver e concluir essa obra lá no centro da capital, mas o centro já sofre tanto, né, Douglas, com a fuga das pessoas, né, que compram, dos clientes que buscam shoppings e outras regiões da cidade. Os comerciantes do centro já sofrem com essa situação e agora tem mais esse problema aí dessa obra demorada da Prefeitura de Teresina de revitalização do centro. Eu tenho particularmente, Douglas, um carinho muito grande pelo centro, então incomoda muito ver o centro de Teresina dessa forma, tão mal cuidado neste momento. Daqui a pouco, na política do dia. Vamos falar, Douglas, sobre a polêmica envolvendo 2 vereadores da Câmara que a gente disse antes de ontem queriam aderir à oposição. Está confirmado, daqui a pouquinho a gente conta quem é. Tem um tiro errado aqui no Jornal Dia News. Né? Não tem e se tiver errado, a gente não aqui conta. Aqui não tem aquela história assim, nós pedimos desculpas, ontem nós erramos ao falar que fulano de tal iria fazer isso. Não, a gente fala e acontece, porque é apuração ali na fonte. Obrigado, Tássio. Daqui a pouco você volta. Até já. Grande abraço.